Existem muitos perigos envolvendo a autossuficiência e a inovação. O que eu quero dizer com isso? Quando existem pessoas que se consideram autossuficientes, você tem um bloqueio no processo de inovação. Porque o processo de inovação é um conjunto de potenciais, de ideias e de pessoas que fazem com que o resultado único, através dessa junção de ideias, se torne real. É impossível que uma pessoa ela consiga fazer com que todo um processo encontre resultados positivos ou que todo um processo consiga ter diferencial, até porque a inovação ela é fundamental para que os processos aconteçam. Eu lhe convido a assistir esse vídeo onde eu vou explicar para você sobre essa questão da inovação e a autossuficiência. Olá, eu sou Hamilton Alencar e como a abertura falou, eu estou falando da questão da inovação e os obstáculos por conta da autossuficiência. Não há resultados onde não há a fluidez de ideias. Quando você tem um líder que acredita que ele seja autossuficiente e que todas as demandas ele é capaz de alcançar, ele inibe e impede que a inovação, a criação, a proposta de novas ideias ficam limitadas. Ambientes que não encorajam a colaboração e a inovação são ambientes extremamente limitados. Até porque a troca de ideias se faz necessária. Você, quando tem uma pessoa autossuficiente, ela impede isso. Por quê? Ela acredita que todas as ideias estão concentradas nela. E não existe nenhum tipo de processo de criação, de inovação ou de melhora de processo onde não há essa permissão, onde as ideias precisam ser debatidas e cada dia mais incentivadas a cada colaborador. Bom, existe um grande paradigma que se trata do quê? Como a autossuficiência ela consegue bloquear a inovação. Esse bloqueio acontece porque a autossuficiência ela é um obstáculo, e vou melhorar, vou falar que ela é uma parede. Uma parede onde, de um lado, existe uma pessoa que acredita que, ou um conjunto de pessoas que acreditam que tem o domínio de todas as informações, e do outro lado, existem algumas pessoas que têm a possibilidade de ter ideias, porém são bloqueados por essa parede. Como é que nós podemos fazer para que essa parede e esse bloqueio diminua? É interessante você, como líder, discutir e pensar e fazer uma autoavaliação aonde é e por que você deve abrir os seus processos, a sua discussão aos seus colaboradores para que também acrescentem. Olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando você permitir que eles tenham a possibilidade de falar, onde eu gosto de uma palavra chamada de fluidez de ideias, onde você traz a proposta e dentro daquela proposta você abre a possibilidade de talvez algumas das ideias fora a sua também façam parte do processo para que possa ter um crescimento e aquela ideia inicial ter um resultado melhor. Por quê? A colaboração ela é a chave para a inovação. Ou seja, quando você quebra essa barreira, onde o colaborador acredita que a ideia dele não é suficiente, ou você inibe ele para que as ideias dele também possam fazer parte do processo, você vai perceber que você vai trazer uma gama tão grande de ideias que trarão resultados tão grandes que valerão muito mais a pena do que antes. Bom, como é que isso pode acontecer? Quando você, líder, entender e se colocar na posição de humildade, onde ouvir a voz do colaborador ela se faz importante, o que eu falo de humildade? É quando você determina uma coisa e um colaborador traz para você e diz, olha, eu acho que talvez esse não seja o caminho. E você permite pelo menos uma reavaliação da sua proposta inicial. É muito importante você fazer isso. Por quê? Se ele tiver a razão e você seguir o caminho e os resultados forem positivos, é uma vitória para o grupo. E a vitória para o grupo, ela é fundamental para que todos os outros resultados aconteçam. Quando você permite que um colaborador traga uma ideia, uma sugestão, e a partir daquela sugestão vocês encontram um resultado positivo, é bem provável que essa equipe fique ao seu lado para o que der e vier.
Agora, se você não for humilde o suficiente para ouvir pelo menos a sugestão de um colaborador e os resultados forem negativos, olha, sinto lhe dizer, mas você perdeu sua equipe, perdeu o processo de inovação, perdeu todas as possibilidades de algum deles trazer algum tipo de sugestão para acrescentar e agregar o processo. Quando você entende que a autossuficiência é uma coisa negativa, melhor, onde você não tem todo o domínio das ideias e dos processos e de todas as funcionalidades que acontecem dentro de um setor, você precisa ter o domínio. Você precisa conhecer, mas não quer dizer que a sua opinião ela seja a única opinião necessária para acontecer. Quando você entender isso, quando você entender que você conhece, mas que você precisa da participação também da sua equipe para que seus resultados sejam positivos, eu tenho uma certeza para dizer para você, que a realidade da inovação dentro do seu setor vai ser uma coisa fora de série. E eu digo isso com propriedade. Vou dizer para vocês. E um caso que eu acho muito legal. Eu trabalho com enfermagem porque eu sou enfermeiro e lido com técnicos de enfermagem. Tá? Eu tinha um processo de toda vez que chegasse no plantão, assumir o plantão e fazer a parte administrativa primeiro e pedir aos técnicos para fazer a parte operacional. Ver sinais vitais, ver se alguma medicação está para vencer. Por exemplo, existem medicações que vencem com 24 horas. Exemplo, a noradrenalina, que são medicações que vencem. Ver se o paciente é sedado ou não. Um dos colaboradores virou para mim e falou assim, Hamilton, acho que a gente poderia raciocinar diferente esse processo. E eu perguntei para ele como. Ele falou, o que nós podemos fazer? Ao invés de fazer essa parte administrativa de pacientes que já vão ficar internados, por que nós primeiro não fazemos a liberação dos pacientes da sala de emergência que há a possibilidade de ter alta? Alta para internação, alta para UTI ou até mesmo a alta para casa. Eu peguei aquela ideia para mim, analisei as possibilidades dela e posso dizer para você, o meu processo melhorou infinitamente. Normalmente, quando você assume um plantão na sala de emergência, o plantão anterior ou a equipe anterior deixa algumas pendências. Isso é normal dentro do processo de enfermagem, tanto que nós chamamos de continuidade de plantão. Quando eu comecei a adquirir essa postura, eu percebi que a maioria dos pacientes que estavam lá, que não havia a necessidade de internação, por exemplo, pacientes com infarto, pacientes entubados que precisam de um ventilador, que precisam de vaga de UTI, essas coisas, que precisam ficar um pouco mais na sala de emergência por conta da sua demanda de saúde, de atenção. Aqueles outros pacientes, por exemplo, deu entrada porque torceu o pé, deu entrada porque estava com a pressão alta, deu entrada por essas demandas um pouco menores que podem ser atendidas, por exemplo, na sala amarela ou na sala de observação. O meu trabalho ficou infinitamente mais simples, eu consigo resolver mais rápido e metade do início do meu plantão é resolução e com grandes resultados. O que aconteceu? Toda a minha equipe agora segue a mesma linha. Fui eu o doutor desse pensamento? Não. Veio de um colaborador, onde eu tive a sensibilidade de ouvir e respeitar a opinião dele. E os meus resultados ficaram ótimos. Na verdade, o nosso resultado. Por quê? Sem eles, eu, como enfermeiro que lidero, não tenho resultado nenhum. Até porque todos, dentro de um processo, são donos do resultado porque cada um de nós é uma engrenagem. Existem outros vídeos que eu já fiz aqui, que estão aqui no YouTube, outros falando dessa questão da autossuficiência também. Se você é líder, eu acho que faz todo sentido ver esses vídeos, porque você pode estar se achando autossuficiente e perdendo grandes oportunidades de encontrar grandes resultados para a sua equipe. Muito obrigado e até a próxima.